E aí, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Iremos começar uma aula muito interessante hoje, a Revolução Industrial. Afinal, gente, você já ouviu falar sobre a Revolução Industrial? Sabe o que é? O que se passou por ela? Bom, na aula de hoje, vocês irão entender esse movimento importante na história da humanidade aqui no canal Nilu, Professores de História. E não esquecendo, deixa aquele like, hein? Aquela curtida muito importante para o nosso canal. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal. Ative o sininho de notificações, compartilhe com o pessoal para poder estar divulgando o meu trabalho, da professora Denise aqui no canal Nilu. Ok? Comente também na aula. Deixe um comentário, pessoal, para que eu possa estar tirando suas dúvidas, certo? Estarei à disposição para poder estar compartilhando essas ideias com vocês. Sem mais delongas, segue a aula. Iremos compreender nessa aula, gente, o quanto essa revolução industrial foi importante, compreendendo quem eram os artesãos, a parte da manufatura e chegando, enfim, à maquinofatura, certo? Irei explicar uma de cada vez. No período do século XV, XVI, início do século XVII, iremos perceber que quem dominava o comércio eram os artesãos. Quem eram os artesãos, gente? Quem detinha o poder da matéria-prima, dos materiais, as ferramentas, e ela própria que fazia o produto. Exemplo, o sapateiro. Se a pessoa queria um sapato, quem fazia o sapato? O sapateiro com seu material, com sua matéria-prima, ele mesmo fazendo. Quem fazia o móvel? O carpinteiro. Ele mesmo tinha a matéria-prima, ele mesmo tinha sua oficina e ele mesmo fazia a produção do móvel, certo? Esses são alguns exemplos. A partir da manufatura, pessoal, houve um desenvolvimento maior na sociedade europeia. Como assim, professor? O impacto causado, gente, da Revolução Industrial foi muito grande, ou seja, atraiu muitos povos do campo para as cidades, que começou a ter, gente, uma política de cercamento, ou seja, grandes propriedades de terra que eram livres e cuidavam dela os camponeses, começaram a ser marcadas pelos grandes poderosos. Sendo assim, eles começaram a ficar sem terra e sem onde morar, e sem ter trabalho também. Ou seja, houve uma migração muito grande para as cidades. Eu vou deixar inclusive aqui, gente, o card sobre a Revolução Puritana, que vai dar muito bem para vocês entenderem o que ocorreu nessa política de cercamento e essa migração desses povos para a cidade, da zona rural para a cidade. Com isso, gente, tendo tantas pessoas na cidade, os burgueses, os grandes poderosos, começaram a criar novos métodos de trabalho, sendo esse a manufatura. A manufatura, gente, é nada mais do que, com essa experiência que esses burgueses tiveram ao redor do planeta, graças às navegações, eles começaram a não mais querer que um artesão fosse aquele que fizesse todo o processo de produção de uma peça, e sim pegar essas pessoas que estavam sem nada para fazer e colocar numa oficina específica, dando atributos a cada um, afazeres a cada um e pagando um salário. Assim começa, gente, esse processo do início da Revolução Industrial, certo? A partir daí, com esse melhoramento, vamos dizer assim, entre aspas, claro, né? Melhoramento para os burgueses que fizeram isso. Iremos perceber, gente, que uma lei criada lá na Inglaterra, chamada de Lei dos Pobres, fez com que esse pessoal que estava nas ruas, que veio do campo para a cidade, que não tinha o que fazer, começasse a trabalhar mais ainda nessa ideia que esses burgueses criaram, que foi a oficina. Essa quantidade de gente, ou seja, você não poderia mais estar na rua sem fazer nada. Lei do pobre significa o quê? Se você não tem nada, está na rua sem fazer nada, ou você vai preso ou vai trabalhar, ou nos piores casos, iam para a forca, certo?
Eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, um filme bem interessante que trata desse período da Revolução Industrial, o filme chamado Oliver Twist, do ano de 2005, se não me engano. Vou deixar aqui na descrição para quem tiver a curiosidade de assistir, um filme bem legal. E trata desse período da Revolução Industrial, mostrando quanto esse pessoal que saiu do campo migrou para a cidade, começou a ir para as fábricas, trabalhar muito, muito, muito. Inclusive, eles trabalhavam até 12, 16 horas. É aí que começa a perceber esse abuso também. Mas eles não tratavam como abuso. Para eles era um normal. Seguindo aí, gente, na aula, iremos perceber a introdução da maquinofatura. Então, gente, a maquinofatura foi o seguinte: vocês perceberam que na manufatura, esse pessoal que veio do campo, né, começou a entrar em oficinas e ter uma atribuição e ganhar um salário para poder produzir. Com a maquinofatura, gente, começa a ser inserido as máquinas. Isso aí, pessoal. Lá por volta do início do século XVIII, começam a aparecer as máquinas, máquinas a vapor, máquinas movidas a água. Surge a máquina de fiar, que é aquela máquina para poder fiar o tecido, para criar panos, lenços, roupas e por aí vai. Com a maquinofatura, gente, vem a época das máquinas. Isso aí, pessoal, a época das máquinas dá um impulso maior ainda na Revolução Industrial. Vem a máquina de fiar movida a água. Iremos perceber também um pouco mais à frente barcos a vapor e também o nosso conhecido trem, certo? Um trem, só que naquela época era vapor, um cavão. Nós vamos um pouco mais à frente aí, percebemos a locomotiva a vapor e também o barco a vapor. Bom, pessoal, tudo isso já nesse finalzinho, a locomotiva a vapor e o barco a vapor se dá pela descoberta de muito minério na Europa, Inglaterra, França e por aí vai. Minério de ferro, gente. E minério também o carvão mineral. Se descobre muito nesse solo europeu e eles percebem que esse combustível é muito importante para o desenvolvimento de toda a sociedade. Então, pessoal, vamos entender por que a primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra. O conhecido pioneirismo inglês, gente, se deu às grandes navegações da Inglaterra para diversas partes do planeta. Eles começaram a acumular capital, ou seja, graças à pirataria, o comércio em si mesmo marítimo, trazendo especiarias de lá do Oriente, vendendo na Europa. Com esse acúmulo de capital, gente, eles conseguiram o dinheiro, vamos dizer assim, para a criação dessas máquinas, toda a organização, o melhoramento da agricultura, criação das fábricas, mão de obra farta e barata, acúmulo de capital, a Revolução Puritana, que eu já deixei o card lá, a Revolução Gloriosa, que irei deixar o card aqui para vocês assistirem e entender melhor ainda sobre esse período. Bom, pessoal, na aula de hoje espero que vocês tenham compreendido sobre esse período importante para a humanidade, que foi a Revolução Industrial, compreendido também os elementos que levaram a ela, pioneirismo inglês também, que foi importante para chegar a essa Revolução Industrial. Bom, pessoal, tomara que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Se gostou, deixa aquele like, aquele joinha, que é muito importante para o nosso canal. Se não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com o pessoal para que seja divulgado o nosso trabalho aqui do canal Nilu Professores de História, para que a gente possa se aperfeiçoar cada vez mais, certo? Comente também, eu estarei à disposição para poder responder os seus comentários, ok? Então, até a próxima aula, um grande abraço.